E aí, galera, beleza? Bora, Alan! Tum, 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 tum. Entra lá, abre a live e me chama. Só um minutinho, galera. Já já a gente vai. Vamos começar, beleza? Tô esperando aqui um parceiro. Entra no canal Capoeira. Aí tu abre lá a live. Quando a live começar, vai aparecer lá uma opção. É convidar participantes, uma coisa assim. Só tá configurar aqui, galera, pra gente começar. Luciana, boa tarde. Para iniciar um pouquinho aqui, galera, a gente vai estar falando um pouco sobre a música, né? A música na roda de capoeira, musicalidade e a importância que ela tem, né? E aí a gente vai estar falando também explicando, expondo também através de ponto de vista de cada, né? Tanto o meu quanto do Alan, que já está chegando aí. Então a gente vai estar expondo aí, explanando algumas coisas, né? Alguns trabalhos que a gente fez, mais algumas pesquisas e tudo. Beleza? E espero que vocês gostem, né? É um assunto que a gente quase não é muito abordado, mas ultimamente eu vejo que tem sido abordado por uma galera boa, né? E aí fica mais fácil. Aguardando aí a Alan chegando aí na área. Tucano. Salve, salve, galera. Salve, salve! Tá conseguindo me ouvir bacana? Tá, o áudio tá tranquilo. Aí, tu tá na horizontal, tá meio de cabeça pro lado aí. Eu tô tentando organizar aqui, cara. Eu não achei um pedestalzinho. Porra, o meu aqui tá. É o tempo que eu me organizo. Também tá naquela.
E foi meio no improviso. Eu troquei o celular, o pedestalzinho não deu certo. Aí, Pera aí. E aí, é, a galera já estava conversando com a galera aqui, passando aqui um pouco da ideia, né? Está falando um pouco sobre a música, né, na capoeira, a importância que se tem, né? A galera ficar já por dentro do assunto. eu tô aqui com um livreto já bem antigo da escola. Uma vez o mestre editou com vários artigos de gente que já publicou sobre capoeira de maneira geral e um pouquinho sobre musicalidade, né? Que foi de onde eu comecei a fazer as minhas primeiras referências de pesquisa sobre o tema. Entendi. E também umas anotações aqui daqueles textos que a gente vai fazendo de madrugada, Sei. quando a gente não consegue dormir e fica pesquisando essas coisas. A Lucas entrou. Tia Kátia, tudo bem? Beijo, turma. É, a gente vai começar. Eu vou ler uma parte de um texto aqui, e aí a gente vai dar daquele texto que a gente estava conversando, né? Da apostila lá. E aí a gente vai, em cima disso, a gente vai tentando gerar aí o andamento, né? Uhum. Eu vou pegar aquela parte lá da roda de capoeira, que está lá na. Não sei se dá para te acompanhar aí na página 7 lá, que fala sobre a roda de capoeira. Então, o ambiente musical, com quanto não pretendemos aqui aprofundar nossas diferenças, né, existentes entre a capoeira regional e Angola. Mas para citar, para o melhor entendimento do tema que a gente vai começar a trabalhar na concepção básica da diferença enquanto a capoeira regional se pretende, como eu posso falar, conceito esportivo ou no contexto competitivo do desporto, né? Objetiva, e aí a partir dos anos 70, como é que eu posso falar, com a influência da capoeira regional, vem se adaptando no Rio de Janeiro, com a questão da acrobacia, e aí a capoeira Angola começa essa expressão corporal, né? Da questão de jogo, no sentido da questão lúdica, da didática, parte envolvente e não competitiva também, quanto a capoeira regional, né? São as diferenças que a gente vê bastante, né? E já na capoeira Angola, vamos começar pela parte da capoeira Angola, porque a capoeira Angola ela tem como é que eu posso falar, uma questão de ritual, que como todo mundo fala, né? Que eu vejo que é um ritual que há em ambas as vertentes, mas a galera a gente não se ouve falar muito disso. Porque a capoeira regional tem né, tem esse ritual. E a gente ouve essa expressão de ritual mais dentro da capoeira Angola. Né? Então, a musicalidade da capoeira Angola, eu percebo que ela vem tanto na história da própria capoeira mesmo, que parte lá da Bahia, né, do contexto da Bahia, ela fala muito sobre a questão da ancestralidade, a questão ritualística, vem muito né, da Bahia. Já nos outros focos, quando a capoeira surge, não tem muito essa parte desse ritual. Né? Então, trazendo um pouco da capoeira Angola, eu vejo que a musicalidade ela está num contexto bem forte, né?
E voltando lá atrás, a gente pode perceber a questão da música em outras culturas também, né? Tanto africanas quanto de outros segmentos, né? E eu vejo que a música, a gente fala que a música é uma linguagem universal, né? Então, partindo desse ponto, eu vejo que realmente ela está tanto dentro do contexto é, afro, quanto do contexto europeu, indígena e de outros segmentos. E dentro da capoeira ela vem muito forte, né? Traz isso muito forte, principalmente na capoeira Angola, e no tempo que ela foi, que na época era chamada de capoeira primitiva, a questão da ritualidade mesmo, né? E como é que eu posso falar? A, a parte essência voltando para as senzalas, os negros iam, saía da labuta e cansado ainda tinha um tempo de cantar, né? De cultuar a sua religiosidade, digamos assim. E eu acho isso muito interessante, porque é uma coisa muito forte dentro deles, né? E aí a gente vai começar a partir desse ponto aí, né? Essa ritualidade, essa musicalidade nesse contexto, né? Que a capoeira Angola tem muito forte, né? Não discriminando quem é da capoeira regional, tá? Já deixando bem claro. Fazendo aqui algumas colocações iniciais, a essas diferenças de capoeira, o que eu percebo muito é que é a questão da afirmação da capoeira, que a gente já comentou algumas outras vezes, e muitas vezes, como a capoeira regional ela foi a vertente de capoeira a ser expandida para o mundo inicialmente, ela passou por um processo que outras artes marciais já passaram há muito tempo, que são outras artes marciais que, digamos, que estão no contexto de maturidade, um pouco à frente em relação a 500, 600, 700 anos. Assim como recentemente também passou o jiu-jitsu brasileiro, que é esse contexto de afirmação primeiramente enquanto luta, e aí quando você leva isso para outras realidades que não são a nossa realidade, tende-se também a fazer um enxugamento, um enxugamento dentro de alguns contextos, para que isso possa ser melhor aceito. Quando nós pegamos aí a questão, eu não sou um grande entendedor de capoeira regional, mas tem ali primeiramente a retirada do atabaque, que faz muito referência a religiões de matriz africana, que na verdade, até onde eu pesquisei, é o primeiro instrumento da capoeira. Ou pelo menos é um dos primeiros ali de instrumento de percussão. O berimbau ele entra depois. E o berimbau é um instrumento de corda que muito se assemelha aos grandes instrumentos aí da música mundial. E quando eu coloco o contexto mundial, eu faço aqui um recorte europeu. O o piano de caudas é um instrumento ali cordofone, o violão, o Uhum. violino, o violoncelo. Então ele, por essa característica de ser um instrumento de corda e de ter essa característica das notas musicais e tal, e claves e etc., ele é um movimento ele é um instrumento que é colocado como símbolo. A evidência dele, a gente perde um pouco da contextualização histórica e que vai trazendo uma série de ritualísticas que é desses instrumentos de percussão. E aí, para mim, é uma primeira quebra nessa questão da ideia da ritualística. E para mim, fazendo aqui uma defesa, não há uma ausência ou enfraquecimento da ritualística na capoeira regional. Para mim, são as formas subsequentes dela que há um pouco mais essa quebra. Como na capoeira Angola, a gente às vezes diz que, até uma brincadeira que eu chata, assim, em relação a isso, tudo tem que estar bem mais amarrado. A música, Uhum. a letra da música tem que estar amarrada ali àquele jogo. Se de repente você cantou uma música um pouquinho fora do contexto, quem geralmente está na roda, coordenando a roda, os mestres mais velhos já param bem ali e dizer, vamos, não é bem assim, está fugindo um pouco da situação. E às vezes na empolgação, de muitas vezes a gente está no jogo mais acelerado,
de estar em uma roda ali no ar um pouco mais em cima, a gente tende a escapar um pouco de algumas situações que passam batido e por isso a gente pode dizer que em algumas rodas ou em alguns momentos há uma quebra dessa questão da musicalidade dentro da capoeira regional contemporânea, mas eu falo isso dentro de um grande recorte, porque não digo exatamente isso como uma coisa de maioria, mas é uma coisa que nos muitos lugares a gente vê. E a capoeira Angola, ela não, vou usar talvez aqui não seja o termo mais adequado, mas ela não tem vergonha, ela não tem medo de dizer assim, olha, isso aqui tem uma origem religiosa. Isso aqui tem um contexto religioso muito forte. Muitas vezes há um desligamento dessa questão. Né? Não, mas a capoeira ela não tem religião. Concordo. A capoeira ela não tem religião, mas a capoeira ela faz, o início dela tem uma contextualização religiosa muito forte. O primeiro processo dela de resistência tem esse viés muito forte. A gente fala de manutenção das tradições. Mestre Patinho muito bem colocou uma frase que para mim é uma das mais geniais, que é o novo no velho sem molestar as Sim, raízes. mundo das A raízes. gente hoje, aqui em São Luís, nós temos um contexto de uma capoeira que se aproxima do Bumba Meu Boi, e no recorte que eu faço também dos mandingueiros, a gente aproxima muito do coco, do quilombo, que vão se apresentando com outras realidades de resistência. Então, aí, quando eu faço toda essa contextualização, essa colocação, é para dizer o seguinte: quando você reafirma uma origem, você não está reafirmando um método, você está reafirmando um destino. A nossa origem, nós fazemos a manutenção dessa resistência bem próximo da população, bem próximo dos ambientes sociais, bem próximo disso. Que é isso que às vezes eu acho que uma confusão na hora da gente dizer, não, mas a capoeira não é religiosa, nós concordamos com isso. Só que quando a gente pega essa origem de religiosidade ligada com as questões negras e com as questões de musicalidade dentro da roda. E quando eu faço isso, eu não estou saindo do assunto. Eu estou a musicalidade na capoeira Angola ela é forte e muito forte porque a gente sempre se atém a esses elementos. Então, um elemento de extrema preocupação. Pô, se nós vamos fazer uma roda de som, os instrumentos têm que estar bem afinados, tem que estar com a afinação da casa. Geralmente, nós vamos fazer uma roda para diversão, é uma roda para. Não vamos bagunçar, tem um fundamento, tem isso, tem aquilo. Tanto é que às vezes Exatamente. é até esquisito a gente estar numa roda de capoeira Angola e o mestre deixar já, ó, a roda hoje é um pouquinho mais solta. Aí de repente, às vezes a gente está ali numa brincadeira de capoeira Angola, não são bem pequena a galera, pelo menos lá no Mandingueiros, aí, pô, vamos cortar aí todo mundo aí. Que é isso? E mestre, calma aí. Coisa, porque a gente vai se amarrando nisso. E aí, Cadu, boa tarde. Valeu. Então, acho que a partir daí começa essa discussão de por que a musicalidade dentro da capoeira Angola é extremamente trabalhada. Eu também não vou correr o risco de que é mais forte ou que é mais importante do que na capoeira regional. Mas eu digo extremamente bem trabalhada porque ela tem que estar com todos esses elementos. A preocupação às vezes, um aluno mais jovem, a preocupação da marcialidade vem depois. Olha, não, a gente vai jogar, vai brincar, mas escuta a música, aprende a escutar o contexto. As perguntas e respostas dentro da roda, elas não são somente do jogo. E o que a gente muitas vezes vem dizer é a pergunta e resposta dentro do jogo, resposta do movimento. E para a gente angoleiro não é o que é que o mestre está dizendo ali no Gunga, o que é que mandando a roda está dizendo e por que ele está dizendo aquilo. Então, aí vai essa questão da bateria sempre estar bem harmonizada, de os birimbaus estarem ou com a afinação da casa.
de não haver um destoamento de um momento para o outro, que é para que justamente faça a caracterização da orquestra, da bateria reger, aquela coisa que a gente diz, pô, a bateria estava pulsando. A bateria estava pulsando porque ela estava muito harmonizada. É. Então, na verdade, eu observo muito porque são coisas que a gente, como é que eu posso falar? Que a gente, eu particularmente observo isso em cada academia que eu vou, né? Eu vejo questão do comando da roda e falando da formação de bateria, né? Então, cada escola tem seu método, sua filosofia, rege sua bateria de forma diferente, né? E eu observo que é muito forte isso e cada escola, né? Ela tem seu fundamento. A gente começa com o corrido porque o corrido a gente faz, a bateria tem que estar assim para a gente fazer um corrido, né? Porque na capoeira regional, né, é um binimbau dos pandeiros e a gente começa sempre com a quadra, né, e a quadra ela tem que ser desse jeito, tem que falar isso, falar aquilo, né? Então eu fico observando muito, né? Porque são coisas que a gente vai vivenciando no dia a dia, né? E às vezes a gente se deixa levar porque a galera, né, não é criticando, mas é uma colocação minha, porque a capoeira ela é muito completa, né? Além da marcialidade que tem que ter, né? Porque além de tudo a capoeira é uma luta que a gente não pode esquecer disso. Mas eu vejo que quando se fala no contexto de roda, tá todo mundo mais interessado em dar pernada, em estar trocando, né? Do que em deixar a roda em um ambiente prazeroso para todo mundo, né? Então, uma vez um professor meu me disse que não é o capoeirista que vai para a roda, né? É a roda que chama o capoeirista para ela. E eu fiquei me perguntando isso há muito tempo, muito, muito tempo. Até chegar um determinado momento que eu pude ter essa resposta em uma roda que eu passei, não sei de quem era a roda. Eu passei numa rua e a energia estava muito forte, velho. Muito forte. E aí quando eu fui, perguntei quem era o mestre, capelinha para jogar. Perguntei quem era o mestre. E aí o mestre perguntei se podia jogar, ele deixou eu jogar. Aí eu fui pra roda, como sempre eu faço. Fui pra bateria. Cara, e tava numa vibe tão 100% que eu não quis nem saber de jogar. Eu fiquei na bateria ali, naquela energia ali. E aí depois que a roda parou, a galera ainda continuou ainda querendo mais, querendo mais. Aí o mestre finalizou a roda e disse, a roda ela tem que terminar com esse gosto de quero mais, né? Não pode terminar com todo mundo acabado. E aí eu fico me perguntando que muita gente realmente preserva, né, esses valores, essa fundamentação, né, da capoeira, da musicalidade, seu ritual, e outras pessoas não, né? Eu particularmente, a roda para mim ela tem que começar com uma ladainha, né? Então, apesar de eu nunca ter pego uma aula, né, nunca treinei com ele, mas participei de várias oficinas que ele deu nos eventos, né, o mestre Patinho, que é uma referência para a gente, né, todo a galera do Maranhão, mas eu observo muito, e eu trouxe isso comigo, né, o Gunga ele chama todos os instrumentos, aí faz aquela energia, e aí você dá o iê, ao atabaque ele fica mudo, você canta a sua ladainha, quando parte na louvação, o atabaque retoma, né? Então são essas coisas. E você ouvir, né, eu vejo que isso se perdeu muito, né? Você ouvir o que o camarada está cantando, você tentar jogar o que o jogo está pedindo, né? Uma vez eu lembro que Michel, a gente estava lá no Senzala, né? Lá no Mestre Senzala, lá no Capuz, e a gente tinha muito essas perguntas, né?
falar muito isso, pô, o jogo tá pedindo isso, tem que te ligar nisso, tem que observar isso. E são coisas que se perderam, né? Hoje você vê o camarada, às vezes ele vai pro jogo, tá tocando Angola, vai pro jogo, às vezes tá uma Angola um pouquinho mais swingada, aí já começa a fazer salto, fazer mortal, fazer um flip daqui, um flip de lá, fazer pirueta, sendo que tá numa Angola ainda, né? Então, a percepção pro lado musical não tá, o cara tá ligado mais em dar pernada mesmo, né? E é complicado porque você perde aquela essência, né? A roda, ela, de certa forma, ela dá uma quebrada, né? O mestre Zamor, né, ele sempre falava que a roda ela tem que estar em conjunto. Uma vez eu vi isso e eu guardei isso para mim. E a energia da roda, ela vem assim. E, né, ela vem do tocador, do cantador, do birimbau, ele passa para a roda e a roda tem que retribuir, tem que responder, né? Quando a roda não responde, fica complicado, né? Então, eu fico me perguntando esses porquês, né? O mestre escreveu uma coisa aí, deixa eu ver, a musicalidade. A musicalidade na capoeira é 70% da roda, 10% tradição e 20% de jogo. Não falo do fundamento porque cada grupo tem seus fundamentos. Valeu, mestre Muralha. Grande abraço. É, só uma colocação na questão do mestre Muralha. Prazer lhe conhecer, mestre. É, há um tempo atrás, a gente falava muito de tradição, né? Pô, de tradição e tal. E aí eu fico me perguntando, digamos, pô, o fundamento da capoeira Angola é esse, o fundamento da capoeira regional é esse. Digamos assim, eu cresci, né, ouvindo isso, dentro da capoeira eu cresci ouvindo isso. E hoje eu já percebo que esse fundamento hoje já virou particular. Antigamente era uma coisa pública, digamos assim, né, em conjunto. Hoje virou uma coisa particular. Hoje eu tenho meu fundamento, Alan tem um fundamento dele, Maninho que entrou aí tem um fundamento dele, o mestre Muralha tem um fundamento dele, o professor Cadu tem um fundamento dele, o professor Bruno que entrou também aí da CDO tem um fundamento dele. Então é uma coisa assim que hoje a gente percebe que ficou meio quebrado, né? Tipo, hoje a gente pegou um contexto e tipo assim, bora dividir, né? Então essa questão do fundamento aí, no meu ponto de vista, né, tá desse jeito, né? Não sei se o mestre vai concordar aí, mas eu vejo muito isso, né? Posso também fazer uma colocação. Uhum. Uma das coisas que que às vezes eu percebo vendo Tribimba, ele produziu uma didática, ele contextualizou uma situação e deu uma vivência para aquilo. E o mestre Pastinha também. Mas há uma pluralidade muito grande dessa capoeira antiga de origens, de vertentes, e muitas vezes a gente pega. E é uma das coisas que, quando às vezes se fala da discussão do que é da capoeira maranhense, para mim, é essa origem que se distancia um pouco dessas vertentes, porque existem várias, digamos assim, origens. E eu vejo nos vídeos de roda antiga, a gente vários mestres, mestre Bimba tocando em algum momento com o mestre Pastinha, e aí o mestre Pastinha tocando, ali aparece o mestre Valdemar, e em vários vídeos antigos a gente olha uma colocação de mestre Traíra também, a gente vê vários vídeos, e quando a gente pega a raiz desses mestres, eles também são, às vezes, de origens ali um pouco diferentes em relação a vertentes. Então, em relação a isso, foi o que eu escrevi naquele texto que eu te mandei, que é o seguinte: tocador anima o fundamento da sua casa, explora as memórias de sua vivência, imprime sua identidade. Ele dá força à roda. Justamente dentro dessas diferenças.
quando a gente fala, eu digo exatamente dessa questão de diferença que a gente tem desse entendimento de fundamento, não é exatamente a gente se fechar dentro de uma coisa e dizer que tudo está tudo certo, porque muitas vezes a gente termina vendo algumas situações que fogem um pouco. Mas quando eu falo desse nível, você imprime a tua identidade dentro da roda sem sair da harmonização da roda, que é justamente o sentido da força, o sentido da coletividade. É claro que quando eu for na tua casa, eu vou chegar tocando, como é que a gente toca aqui? Você faz a coisa, mas na hora que eu toco, dentro daquela diretriz, eu imprimo a minha identidade. E aí não é que fica uma coisa diferente, não é que foge, mas as pessoas vão ver o seguinte, risada, a roda tá no rumo, ela tá acontecendo, ela tá com energia, mas esse jeito de tocar bem aí é próprio do Bruno, que é uma forma de, eu digo assim, eu tenho a minha expressão, mas eu mostro de onde eu venho, só que eu não fujo daquilo que a roda tá pedindo. Entendi. Bem interessante. Eu estava no evento antes dessa loucura aí, desse corona, no, e aí pô, em São Luís a gente tem o segmento tipo, o gunga toca, o médio ele segura lá e a violinha ela fica fazendo a variação, um instrumento grande de Angola, né? E aí eu tô no evento e aí coincidiu de, pô, ir pra violinha. E aí, nisso que eu tô na violinha, eu comecei a fazer umas viradas, né? Comecei a pedir pro mestre a vez de cantar. Oi? Que falhou o vídeo aqui, tu pode repetir um pouquinho, porque deu uma falha. Só para te voltar um pouquinho, para Ah, eu entender beleza. melhor, tá? Não, eu vi aqui, eu dei uma freada aqui, como se freia. Então, tava no evento aqui, é, e aí eu me vi numa situação, tipo assim, um- não constrangedora, mas eu fiquei assim, sem jeito, né? Mas foi bem interessante que você vai conhecendo os lugares. A gente, em São Luís a gente tem a mania de fazer muita variação na violinha, né? E aí quando eu cheguei aqui eu fui fazer a variação, tava cantando, e aí eu dei uma parada, segurei no São Bento, e aí quando eu voltei, o mestre que estava no gunga, ele estava fazendo uma variação, né? Tava fazendo uma variação no gunga, e aí eu também fiquei naquela, eu fiquei assim, aí eu dei uma parada, e aí ele parou, eu continuei. Aí depois o mestre parou a roda e falou que que na escola dele, a viola ela tem que estar harmonizando com o gunga. Então, a viola ela tem um momento dela, assim como o gunga tem um momento dele para fazer a virada. Aí eu pedi até desculpa pro mestre, né? Por não saber, né? Porque aí eu falei para ele, não, mas porque lá eu venho do segmento assim, assim, assim. O segmento que eu venho, o gunga ele não vira. O gunga ele marca só, né? O médio ele marca, ele faz uma virada aqui, outra lá quase no final da roda e outra no final da roda. E a violinha, a função dela é fazer a virada, né? Então, aí eu falei pra ele, não, não, tudo bem. Aí, caraca, eu fui e anotei. É mais uma para eu anotar na minha bagagem. Mas o contexto da roda, pô, a musicalidade que ele passou é bem interessante, né? E aí eu percebi uma coisa que ele questionou que as músicas, né, da capoeira. Você tem que cantar música de capoeira na roda de capoeira. Que às vezes tem músicas que você faz para capoeira que não é para capoeira. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, a gente estava falando sobre isso aí. Mas aí eu fico me perguntando, o que é uma música de capoeira? O que é um canto pro capoeira? Né? Que às vezes a música que de repente pode não ser legal pro mestre, mas de repente pode deixar a roda animada, ou de repente pode deixar a roda, né, estagnada. Então, tem uma coisa assim, digamos que um pouco complexa de explicar, né? Mas a gente tira muito proveito disso, né? De observar e de ver análise, né?
que o mestre tá pontuando, né? Então, como a gente pode estar tá absorvendo isso de uma forma que a gente possa continuar, transmitir, mas sem ferir, né? A gente estava falando ontem, a questão da musicalidade atual, né? A gente tem um padrão de fazer música, os mestres deixaram um padrão, um segmento. E aí, quando você foge desse padrão, será se você não está ferindo o padrão que o mestre deixou, né? O padrão que não está de acordo com a sua escola, de repente, a sua escola tem um padrão de cantar, de tocar, de repente, quando você faz uma virada no atabaque, seu mestre não gosta, porque você ouviu fora, mas você começou a pesquisar o fundamento, você sabe que tem fundamento fazer aquilo na hora da roda, na hora certa, né? Então são essas coisas. Né? Ó, o atabaque, eu percebo que o atabaque quase ninguém faz. A galera faz muita virada em atabaque, né? Em São Luís, algumas escolas. Mas fazer o marketing aqui, né? Mas o Acapuz, ele tem uma pegada no atabaque que é igual à escola, né? Igual à minha escola. E dá uma Igual com a swingada escola, massa. desculpa, falhou? Igual a CDO, né? O atabaque Ah, tá. ele é invertido, o toque é invertido, né? Quase G-chá. E, pô, se você não souber tocar, você acaba com a roda, mas né, a bateria ela tá alinhada junto com o birimbau, com o atabaque, né? E eu percebo muito isso. Então, tipo, eu não consigo tocar o atabaque do jeito que o mestre Senzala toca, do jeito que o Michel toca, do jeito que o Tyson toca, do jeito que o Brunão toca, né? Tanto é que eu preferia ficar nos birimbaus ou no pandeiro, no atabaque, do que ir pro atabaque, porque é um toque é parecido, mas não é o Ijexá, mas é uma característica muito deles, né? Tem como é que eu posso? Tem uma brecadazinha que é muito deles, entendeu? Deixa eu beber uma águazinha aqui que eu tô garganta seca. Bem, em relação a isso, só para sanar uma dúvida que apareceu aqui nos comentários, de Tia Kátia, como identificamos um jogo de capoeira regional? Falar propriamente de capoeira regional é um tanto mais complexo com as novas mudanças, com comportamentos, filosofias, etc. Mas, geralmente, esse jogo de capoeira regional, para quem é mais leigo, ele se notabiliza por ser um jogo mais alto, aquele jogo mais rápido, mais veloz, com os movimentos mais altos, e, pelo menos em algumas vertentes de hoje, um tanto mais floreado. Quando a gente fala de floreio, a gente fala às vezes de movimento mortal, de saltos. O Cano pode dar só uma pincelada para sanar essa dúvida do ouvinte. Em relação a essa questão, exemplo do atabaque, a musicalidade lá no onde eu participo, o mestre ele gosta do atabaque basicamente na marcação. Ele diz que o atabaque roda. Então, por isso ele fosse, digamos, o auxiliar principal do gunga, sendo que o gunga vai soltando a melodia e aquela pancada surda. O gunga é a voz e o atabaque é o coração. Tuf, tuf, tuf. Basicamente ele gosta de falar assim. Uhum. E aproveitando o gancho do atabaque também, para puxar a questão da posição dos instrumentos na roda, lá na escola, a nossa tradição é o seguinte, da esquerda para a direita, pandeiro, agogô, atabaque, gunga, médio, viola, reco-reco e pandeiro de novo. E nessa questão de para trazer também a questão um pouco para os fundamentos, o mestre ele traz essa ele traz esse formato de roda do mestre Patinho, que é o mestre esse formato de roda de lá. E também para a gente nos vem muito a calhar, porque em determinado momento eu tinha também essa dúvida, várias vezes essa dúvida, porque o instrumento está em tal e tal posição, e o mestre Augusto Januário, creio que na penúltima vez que ele veio aqui, já há algum tempo, eu até fiz filmei um jogo dele com o mestre Osamor ainda em vida, e que é de uma fala do mestre Osamor, ele me disse que o mestre dele, salvo engano, é o mestre Curió. A bateria lá do mestre Curió, o primeiro instrumento é o gunga.
E ele disse o seguinte, que o mestre utiliza, o primeiro instrumento era o gunga porque a bateria ficava perto da janela. Então o mestre gostava de ver quem estava circulando na rua e quem estava entrando no casarão para ver a roda. O argumento fundamental de a bateria dele começava com o gunga era esse, de que ali ele conseguia estar visualizando e ter o controle de quem estava entrando e saindo da casa, que era o primeiro instrumento. Entendi. Bem, E bem dali interessante. começava a ritualística da roda, entendeu? E lá na Bem escola, interessante. o atabaque, ele fica perto. O atabaque lá na escola, ele fica perto do gunga. Por quê? Justamente porque, como ele é o auxiliar, o mestre está ali perto do atabaque. Ele está ali tendo controle das subidas e descidas para a gente se considera, pô, vamos, quando a gente vai ter o controle daquele balanço da roda, da hora que ele sobe, do momento em que ele desce, quando o gunga manda, o atabaque acompanha, para não ficar aquela sonoridade dissonante, para que ele sempre fique, pô, vamos crescer pulsando aqui. Vamos descer um pouquinho, então a gente está aqui pulsando junto. É, E aí, para mim, foi continua, pode continuar. nessa questão que muitas vezes a gente pega. Oi? Ah, tá. A gente pega esses fatores de roda e a gente quer atribuir uma origem muito mágica, uma origem muito imprecisa. E algumas coisas, nesse caso, Augusto Januário me comentou, era uma coisa bem simples. Para ele ter o controle de entrada e saída da roda, o gunga ficava gunga, médio, viola e assim. No gunga Angola, no ônibus ele comentou o seguinte, que há muitos anos ele estava cantando aqui e, salvo engano, me perdoem se eu confundi os nomes, mas era o mestre Paulo dos Anjos. Veio após a roda e questionou ele, olha, você não está cantando música de capoeira. E ele falou, não, eu cantei a minha terra, eu canto a minha terra, o senhor não canta a sua? O senhor canta músicas que falem da Bahia, que falem de algumas de situações que ocorrem lá, e elas são músicas de capoeira, e eu canto a minha terra. Então, não é porque eu estou falando da minha terra que eu não estou cantando capoeira. E foi aquele gancho que você puxaram da questão do que é uma música de capoeira. E eu tenho muito isso comigo, essa fala. Eu creio que a gente são regiões às vezes muito difíceis da gente pisar, que de repente a gente sai um pouquinho, a gente já não está naquilo que possa poeira, naquilo que possa ser outra coisa. Mas tem muito esse viés de muitas vezes a gente escutar uma música e dizer o seguinte, não, eu nunca escutei isso, ou está falando de determinada temática, eu não estou falando de capoeira. Se a gente pegar muitas músicas antigas, qual era a realidade da época? A realidade da época era o trabalho na fazenda de arroz, a realidade da época era o trabalho de lavoura, era o trabalho de estiva, e aí a gente tem um monte de música sobre marinheiro, a gente tem um monte de música sobre o mar. É claro que tem o fundamento principal das religiões de matriz africana, e aí das entidades, dos orixás e etc. Mas também tem a questão de, se eu trabalho no mar, se a minha vivência é uma capoeira nos cais da vida, então eu vou falar disso. Exatamente. Só complementar essa fala, eu coloco o seguinte, o jeito de cantar, ele vai mudar com o decorrer do tempo, pois o canto ele vai depender do estilo do cantador, do timbre, da forma como ele aprendeu, e aí vem a questão dos fundamentos de quem ele traz, o tempo local histórico em que ele está inserido. Então, se você pegar, tem uma ladainha, eu esqueci o nome do mestre, gente. Poxa, eu queria lembrar, um mestre muito histórico, que ele faz uma ladainha sobre que o Brasil já foi que o Brasil ele foi convocado para ir para a guerra. E o mestre Ananias canta ela muito bem, que é o meu Brasil já está na guerra, a marinha é de guerra, o exército é de campanha, o bombeiro
apaga o fogo e o estrangeiro é quem apanha. O final é esse. Gosto muito dessa ladainha cantada pelo mestre Ananias, acho linda. Ele faz uma ladainha dessa no contexto de uma década de 40. Década de 40 era a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente correu o risco de dizer o seguinte, não, isso não foi música de capoeira, isso é capoeira justamente pelo local histórico, por quem canta e por essa contextualização. E são essas condições que dão aspectos únicos. A Bahia tem aspectos únicos da capoeira e a gente pode levar música, a gente pode levar samba, mas tem coisa que a gente olha e a gente identifica, isso aqui é baiano, isso aqui é daqui. Isso aqui poxa, é tão característico da capoeira daqui. E Mestre Pastinha ele diz, os múltiplos aspectos da capoeira se manifestam conforme o contexto. Isso é uma frase muito forte de Mestre Pastinha. Então, poxa, se a gente pode estar falando de, isso é um aspecto da capoeira. E eles são múltiplos. Assim como a capoeira é como a água que toma a forma do vaso. O Mestre Pastinha também diz isso. Eu ouvi muito essa expressão aí. E, e aí, fazendo a colocação lá do que tu falou do mestre, é, Michel, o Michel, a gente conversava muito, a gente falava muito sobre essas questões, e eu acho que a capoeira, o pessoal fala que a capoeira nasceu na Bahia, no Rio, nasceu em Pernambuco e tal. Nada contra, beleza. Mas só que a gente tem também nossa contribuição, né? Cada regionalidade, cada região do Brasil tem a sua origem, o seu estilo de jogo, o seu estilo de cantar, suas culturas. E no Maranhão não é diferente. E o Mestre Osamor teve essa ousadia, digamos assim, de fazer essas colocações da roda de capoeira. E, e eu fico olhando que a galera criticou muito, velho. A galera criticou muito, tá cantando música de tambor de crioula, em capoeira, que isso não é capoeira e tal. E aí o que acontece? Virou moda. Hoje todo mundo quer cantar música de tambor de crioula nas rodas de capoeira. Mas se não fosse o preto velho lá ter a iniciativa, ninguém ia fazer. Ninguém ia cantar, né? Eu sempre dizia, por que eu não posso falar, em vez de eu falar do dendê da Bahia, por que eu não falo do coco babaçu, do Maranhão, da palha do Buriti, né? Então são coisas que a gente busca muito, né? São coisas que é um amplo muito grande, digamos, não digo complexo, mas é muito imenso, né? E, e é complicado, e ao mesmo tempo que complicado, é delicado você falar isso com uma propriedade, porque principalmente nós que somos novos, né? É complicado a gente abordar isso com uma certeza. Tipo, a gente tem certeza do que a gente pesquisa, pergunta, estuda, lê, vai atrás, mas os caras estão aí há mais tempo, né? Do que a gente, então a gente tem que respeitar. Mas aí vem aquela questão, né, da musicalidade. Pô, fazer uma música que não fira, que não vá denegrir, que não vá ofender os mestres, a tradição do mestre, ou a tradição do meu grupo, a tradição do meu mestre, que o meu mestre segue, né? Então a gente fica com aquela interrogação imensa, né? Mas a gente vai e faz, né? Um exemplo que eu tenho, que eu posso dar, é, é a levada que agora o professor Formiga aí tá levando, né? O professor Formiga, o contramestre Pitoco, Tony Angola. Então fizeram uma sacada, fizeram uma musicalidade show, particularmente falando, né? E cantam, eles cantam o sertão, velho. Eles cantam a vivência deles, né? Da labuta, da terra, da cultura. Aí vem aquela questão: é música de capoeira? É música pra capoeira? Tá certo? Tá errado? Né? Então,
vem muito nisso, né? Porque os mestres antigos, eles falavam muito isso. Ah, que a música de capoeira ela tem que falar isso, né? Ela tem que ter isso para poder ser uma música de capoeira. Pô, beleza. Só que a gente vai evoluindo e a gente vai percebendo que temos outros mecanismos, tem outras formas de fazer música, né? Hoje a gente faz música, eu, eu, eu não sou de fazer, eu tenho algumas músicas, mas eu falo de São Luís, eu falo da minha terra, né? E recente eu mandei um trechinho pro Michel de uma música que fala o tambor de crioula. Então, eu vou falar de outra coisa, da Bahia, se eu nunca, não fui na Bahia. Eu não posso falar do Rio de Janeiro se eu nunca fui no Rio de Janeiro, né? Eu não posso falar do Japão se eu nunca fui no Japão. Eu tenho que falar do que eu vivo. Eu tenho que fazer a música daquilo que eu vivencio, né? E a questão da musicalidade, acho que ela vem, ela não tem hora, né? Pô, deu aquele estalo assim, escreve, né? Você faz uma letra, faz uma poesia, enfim, são essas coisas. E quando você traz isso para capoeira, né? A gente traz, tipo, a gente faz, ela surge, mas quando você traz, você fica com aquela questão de, pô, eu boto, eu não boto, eu canto, será se eu não canto? Aí você vai, pô, eu faço isso, né? Eu tenho muito esse cuidado. Eu mando para as pessoas próximas de mim dar uma ouvida, né? Ouve aí, vê o que é que tu acha, né? E tipo aquela que eu te mandei, aquela ilha que eu te mandei, né? O que tu achava? Então, assim, Sim. ainda não cantei. Eu fiz um videozinho e postei, mas uma coisa bem simples mesmo, bem acanhada, né? Mas fica muito nisso, né? A gente fica nessa pergunta, né? Eu particularmente fico nessa, Uhum. pô, a musicalidade, o que eu vou fazer por musicalidade? É Angola, eu vou botar na Angola, eu boto na regional. Ah, mas na Angola tem que ter certos elementos. Ah, mas se eu botar na Angola, na regional, tem que ter esses elementos também. Então, a parte da musicalidade já é um pouco mais complexa, né? Digamos assim. O que eu acho fundamental para a questão, Tucano, e aproveitar para agradecer quem está entrando para assistir a live, o professor Ailton Angola, o professor Bruno, lá do Bruno Pulga, né, do CDO, e do mestre Exato. Muralha, da Kátia, das pessoas também que não são tão familiarizadas com Sebastião, a professor capoeira, mas continuem Sebastião. acompanhando. Professor Sebastião, um grande abraço, muito obrigado por nos acompanhar. E para mim, o ponto, esse meu trabalho inicial, com relação à pesquisa de capoeira, é um trabalho que também quem me instigou muito foi a Dani, que é o trabalho de. Eu entendo aquilo que eu falo, eu sei qual é a fazenda. Em primeiro lugar, vou falar de um. Vamos fazer uma roda. O que vem antes da roda? Eu sei armar os instrumentos, eu sei afinar os instrumentos, que não é só armar, eu sei tocar esses instrumentos e, sobretudo, eu sei reger a roda. Para eu fazer essa roda, são perguntas anteriores. E o que é reger, o que é afinar, de onde eu tiro os materiais do berimbau, as pessoas já entram naquele frenesi de querer, é, de querer fazer um trem andar, entendeu? Mas ninguém se preocupa em colocar um óleozinho antes. E para mim o seguinte, nessa questão de conceituação, e aí para eu falar da questão de música de capoeira, é o seguinte, eu também escrevi naquele texto, o tocar e o cantar possuem diversas diferentes, mas possuem, dentre todos os pontos comuns, o cerne desta construção, que é a mensagem. Às vezes a gente diz, poxa, falar disso, falar daquilo, qual é a mensagem? Ultimamente, e é uma brincadeira que eu faço muito com o professor Cadu, que a gente fica, às vezes, o dia todo se mandando áudio, fazendo desafio, cantando, versando, tentando, manda um áudio, não saiu bom, a gente repete. A gente vai construindo algumas músicas. Hoje a minha preocupação é recuperar a minha particular, de recuperar, às vezes, um pouco da graça e do mistério das músicas, de falar, de mandar uma mensagem falando sobre a terra, fazer uma brincadeira falando sobre o mar pescador,
mas justamente para que o capoeira ele se atente a essa mensagem subjetiva. Às vezes a gente quer explanar tanto a capoeira, a gente quer mostrar tantos aspectos. Ah, vamos fazer uma roda de exibição, uma roda para estrangeiro, uma roda na praça. E aí a gente está tanto na ânsia de chamar aquelas pessoas para verem, conhecerem a capoeira, que é o seguinte, não, a roda está começando aquele pique, já tem que ter aqueles movimentos, e as músicas tem que ter capoeira, movimento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E a gente perde um pouco desse mistério, em alguns momentos, segundo a minha percepção. E de uma maneira geral, para mim a grande preocupação tem que ser a mensagem. Uma música de capoeira falando de capoeira especificamente, mas a gente entra no ciclo de repetições, a gente entra no ciclo de cantar o movimento, de cantar o termo capoeira, de cantar o jogo, de cantar a roda do bendê, que tem que suas limitações. Mais uma vez eu trago aqui esse mestre Amor, que ele, infelizmente, não pôde realizar isso, que ele diz o seguinte, olha, eu tenho muita vontade de chamar os velhos de interior e de pedir para eles ensinarem a luta de cacete, que é muito de cacete, que o capoeira está muito acostumado com capoeira e maculelê. Tá, pô, tu quer capoeira e tu não sabe maculelê, tu, entendeu? O maculelê é capoeira e tal. E para mim, às vezes essas limitações práticas que a gente faz para demonstrar a capoeira, e principalmente a limitação que se faz muito hoje para colocar a capoeira num lugar de marcialização, sendo que ela possui uma marcialidade, se a gente quisesse inventar a luta na capoeira hoje, limita para mim essa questão da discussão da musicalidade, porque ficam se restringindo àquilo que seja música de capoeira. Uma limitação muito pesada. É claro que, fazendo os devidos recortes, é uma área perigosa para a gente falar, tem coisas que saem e vão muito longe de um contexto, do que seja dentro de capoeira. Mas se você canta uma música, para mim o correto é qual é a mensagem que você está passando com essa música quando você canta. Quando você chega numa roda, todo mundo entende. Quando eu canto, o que é para acontecer na roda, quando eu canto quebra-jereba, quando eu canto que o povo caiu, e viu. Quando eu vou cantar Deus a Deus, todo mundo sabe, ixi, vai encerrar. A coisa vai começar a acabar. Quando eu canto uma ladainha, a roda está começando. E dentro desse contexto, eu acho que a gente tem que recuperar o seguinte, qual é a tua mensagem de capoeira? Qual é a mensagem? É uma mensagem divertida, é uma brincadeira? Tá? E só dando uma olhada aqui na pergunta da Dani. No momento de composição ou versação de cânticos para a capoeira, vocês se preocupam em conectar a realidade da capoeira com essas outras manifestações que serão contadas? Eu tenho essa preocupação, Dani. Eu tenho essa preocupação. Gente, vocês estão conseguindo escutar o meu áudio? Rapaz, eu estou ouvindo tranquilo. Acho que é por causa do sinal, que às vezes fica cortando. Meu mano aqui, Neném, muito obrigado por estar aí na live. Entrou aqui. Vou tentar falar um pouco pausadamente para ver se melhora. Em relação à pergunta da Dani, eu tento fazer as minhas construções. Oi. Rapidão aí. Eu vou aparecer uma mensagenzinha aqui, acho que por causa do tempo da live, eu vou desconectar e vou logar de novo, tá, pessoal? Questão de meios 30 segundos aí, no máximo estourando. A gente já tá voltando, beleza? Viu? Fiquem aí. Já tá Fiquem voltando. É porque apareceu aqui pra mim, 30 segundos restantes aqui. Beleza? Espera aí.